Olá, para você que acompanha o meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E se você não acompanha, começa a me acompanhar, clica aí no se inscrever para você receber as notificações dos vídeos que eu posto. Então me siga aí nas redes sociais, tá bom? Para você ser notificado aí das novidades, tá bom? Eu tinha escolhido um outro tema para a gente fazer esse vídeo dessa semana, só que deu um pequeno problema no áudio, tá? Eu ia conversar sobre a diferença entre o domicílio e a exaltação, então fica para uma próxima vez, tá? E eu vou continuar então nesse vídeo com a série de perguntas e respostas, porque eu recebi muitas, dá para fazer um terceiro ou até um quarto vídeo ainda com tantas perguntas que eu recebi, mas continua mandando porque eu acho muito bacana, porque a dúvida de um às vezes é a dúvida de muitos, tá? Estas que eu vou responder hoje ainda são das primeiras que eu recebi quando eu postei no Instagram, no Facebook, tá aqui. Lembra, né? No primeiro vídeo eu disse que eu não consegui responder a todas, porque foram muitas. Então vamos lá, tá? Eu vou responder aí as dúvidas de vocês. A Penélope dos Trópicos me mandou lá pelo Instagram, perguntando assim: Escorpião, é tudo isso mesmo que dizem de ruim? Bom, Penélope, depende, né, do que você considera como ruim, porque o Escorpião, ele é o domicílio do Marte, né, e o Marte, ele é um astro que na astrologia clássica é tido como maléfico, né, ele tem uma classificação como maléfico, né, então o Escorpião, ele já traz essa influência do Marte muito intensa nas suas características, que é a da agudeza, que é da coisa complexa, do resolver, da profundidade. Tem toda aquele assunto mais tenso dentro do signo de Escorpião, porque ele é regido pelo Marte, né? Ele é a casa noturna do Marte e a principal casa do Marte também, né? O Marte é um astro noturno, então ele tem o júbilo por signo dele em Escorpião. E aí ele acaba recebendo esta fama de ser um signo de problemas, né, de ser um signo difícil e tal. Também porque quando a gente avalia as dignidades do planeta, o Escorpião, ele é um território de debilidade do pequeno benéfico, né, que é a Vênus, e da Lua também, que é o astro que rege as emoções e os sentimentos. Então, nesse sentido, eu até vejo mesmo como o Escorpião carregando algumas características um pouco tensas para os planetas que passam por ele, né, de uma certa forma. A Penélope ainda fez uma outra pergunta, né, Penélope? O que pesa mais quando se fala de previsões? A revolução solar ou a firdária? Bom, Penélope, na verdade, na visão clássica, a gente tem um composto de técnicas para avaliar previsões. Mas se a gente observar a Revolução Solar como um mapa completo, tal, onde a gente pode conciliar as demais técnicas de previsões, ela acaba sendo mesmo tendo uma representação bastante importante, tá? Porque a gente tem o mapa natal sempre como um plano de fundo, mas anualmente a gente pode usar o mapa da Revolução Solar como um plano de fundo. Aí você vai observar os planetas importantes na firdária, os planetas importantes da profecção, os trânsitos importantes desses planetas, todos dentro da Revolução Solar, as direções primárias também, e aí ela acaba se tornando realmente tendo um peso um pouquinho maior, tá bom? A Fernanda Barreto fez uma pergunta super legal, tá? Eu gostaria de saber sobre o fato da astrologia ter sido criada no hemisfério norte. Se quando nós aplicamos no hemisfério sul pelo horário há alterações das casas, por que usamos os signos iguais? Eles não estariam numa ordem de natureza, ao contrário das estações? Tá complicada, a ordem tá complicado, mas eu não consigo encontrar uma resposta sobre essa questão. Help, Ana. Bom, é assim, Fernanda. O que compõe as características dos signos não é só a estação do ano, né? A gente sabe que, eu até já conversei com vocês em alguns vídeos aqui do canal, que o nosso zodíaco tropical, ele é formado pelo movimento do Sol. Mas, na verdade, não é tanto só do temperamento das estações do ano, né? Porque conforme o Sol vai caminhando pela eclíptica, a relação dele com o equador celeste é uma parte dos estudos da mecânica celeste e da astrologia, tá? Então, a dinâmica dele em relação ao equador celeste, né, eclíptica versus equador celeste, formam as estações do ano. E aí a gente tem então até a configuração dos signos com base nesses 4 pontos. Mas na verdade não é só o temperamento e as estações do ano que formam as características dos signos. A gente tem o gênero, o secto ou seita,
A gente tem também o fato do signo ser o domicílio de um planeta, então ele carrega, né, a importância do planeta que rege aquele signo dentro das características dele é bastante marcante. Não é aconselhado inverter o zodíaco quando a gente trabalha com os mapas feitos aqui no Hemisfério Sul. Vocês vão pesquisar, né? Quem gosta de estudar astrologia e pesquisar, vão encontrar aí muita coisa de astrólogos brasileiros ou estrangeiros tal, dando essa sugestão de inverter o zodíaco, porque ele funciona melhor. Mas não façam isso, porque não são só as estações do ano que formam as características dos signos, como eu falei para vocês, o gênero dele, se ele é masculino ou feminino, o sect ou seita, né, se ele é diurno, se ele é noturno, e o planeta que o rege também vão compor as características do signo em questão. Então, mantém do jeito que está. O Fausto Paiva perguntou lá pelo Facebook, queria saber se estas previsões genéricas sem aspecto com o mapa natal têm algum valor. Eu as vejo aos montes por aí, mas não entendo se devem ser levadas em consideração mesmo ou não. Parece que servem mais para difundir a astrologia. Sim, perfeito, Fausto, exatamente isso, tá? Quando a gente vem aqui para fazer a avaliação semanal dos trânsitos semanais, é mais mesmo para falar sobre uma tendência de uma influência muito sutil que pode colorir a semana. Mesmo se a gente estivesse falando em um nível mundano, numa astrologia mundial, a gente precisaria observar um mapa da respectiva região. Por exemplo, nós que estamos aqui no Brasil, ao fazer a avaliação semanal, teríamos que sempre olhar para a região de Brasília e considerando o mapa do Brasil para ver onde esses trânsitos influenciam, né, em quais casas e quais assuntos, e se eles seriam realmente importantes dentro do momento do mapa do Brasil. Mas, na verdade, a gente acaba fazendo uma avaliação de aspectos aleatórios, de trânsitos muito ampla. Então, se no nível mundano isso já é disperso, no nível pessoal é muitíssimo mais, tá? Porque no nível pessoal a gente tem um mapa bem mais centrado em situações pequenas, cotidianas e tal, e aí a avaliação dos trânsitos ela quase realmente não vai influenciar em nada. O Carlos Musetti fez uma pergunta que é até mais adequada para responder num vídeo. Ele perguntou assim, fale um pouco da astrologia clássica quanto às questões mundanas. Estamos tão acostumados a ver a astrologia de um ponto de vista pessoal que fica um pouco difícil quando tentamos ver as tendências em um nível coletivo. É assim, Carlos, a astrologia mundana é um outro tipo de estudo, né? Quando a gente pega a astrologia clássica, a gente pode dividir na astrologia natal, que é o estudo dos mapas pessoais, e aí engloba tanto o mapa natal como as técnicas de previsões pessoais. A gente tem a astrologia horária, que é oracular, para responder perguntas específicas. A gente tem a astrologia médica, para tratar dos assuntos médicos, né, saúde, vitalidade. Temos a eletiva, para determinar momentos auspiciosos, né, para determinados eventos e circunstâncias. E temos a astrologia mundana, né? Então, a mundana é um outro tipo de estudo, a gente observa o mapa com a mesma composição como é o mapa natal, com as 12 casas, com os planetas e os mesmos pontos, só que a abordagem, a interpretação da astrologia mundana é considerando eventos globais, tá? E aí sempre a gente vai precisar de uma região específica, como eu falei agora há pouco, porque você vai precisar observar o mapa de fundação da república ou do reino, depende, né? Mas do país, tal, para conseguir verificar as tendências que aquele país apresenta no mapa dele próprio, natal, e o que o momento, né, os trânsitos mundanos representam ali. Se faz a revolução solar para o país também, a técnica de ingressos, né, que a gente faz com a entrada do Sol em Áries, pode fazer com a entrada do Sol em Câncer, dependendo do ano, ou em Capricórnio, ou em Libra também, né, que são os pontos dos quadrantes, né, dos inícios das estações, tá? Mas para a gente conversar um pouco mais a fundo, Carlos, é melhor fazer um vídeo específico sobre isso, porque aí a gente vai passando, né, os significados de cada uma das casas no nível mundano e dos planetas, o que cada um dos planetas representa em um nível mundano também, porque é um assunto um pouco mais vasto e tudo mais, tá bom? A Beatriz Antum pergunta assim, queria saber sobre as casas na astrologia com relação às cúspides, se tem alguma diferença com relação à moderna. Na verdade, assim, Beatriz, existem várias maneiras de se dividir as casas. Na astrologia antiga, clássica, se a gente pegar
a fase helenista, por exemplo, era mais comum usar a divisão das casas pelos signos mesmo, sem dividir por cúspide, não tinha cúspide. Então, começava ali pela primeira casa com o signo do ascendente. Então, independente do grau do ascendente, a primeira casa era toda correspondente àquele signo. E a segunda, no signo seguinte, a terceira. Então, ela tinha uma relação bem importante de signo-casa, né? E todas as casas começavam em 0 graus e terminavam em 30 graus de um determinado signo. Mas com o tempo, e principalmente ali depois da fase árabe, que começa a se desenvolver a distribuição das casas, a divisão das casas por quadrantes, tá? Então vão começando a surgir ao longo da história algumas formas de dividir as casas, mas ainda dentro da astrologia clássica. Então, de uma forma geral, diferença propriamente não tem. Você vai trabalhar numa escolha, né, de uma dessas técnicas que atenda, que você perceba que funcione mais dentro da sua maneira de trabalhar, tá? Mas a divisão, ela tem o mesmo sentido, você vai encontrar muitas maneiras, muitas técnicas para dividir as casas, tá? Isso vai se desenrolando ao longo da história. Ana Cristal me perguntou assim: Aninha, ainda tenho dúvidas sobre os termos e faces, se puder abordar seria muito legal, beijos. E aí o Sérgio Luiz também perguntou, né? Oba, gratidão, eu queria perguntar sobre as faces, não entendi muito bem o que são e como funcionam na aula em que ensinaste sobre elas. Poderia reforçar o tema? Abraços, tá? Bom, alguém mais também me perguntou. Eu já vi aqui que tem outras pessoas que O Lucas Fernando também perguntou, queria saber mais sobre os termos e a face, diferença dos decanatos usados atualmente, saber como funcionam e a importância e relevância deles, tá? Então, essas 3 perguntas são relativas a termos e faces, tá? Os termos são 5 divisões que cada um dos signos dentro dos seus 30 graus tem, e cada uma dessas divisões, ela é regida, ela corresponde a um planeta. Então, a gente diz que é termo de um planeta, tá? Na prática, os termos, eles são lidos como se um planeta passando por ele estivesse no feudo específico. Por exemplo, se eu tiver o Saturno passando pelo signo de Touro, que é regido pela Vênus, mas se ele estiver passando nos graus referentes ao termo correspondente a Saturno, a gente pode dizer que dentro daquele pedacinho ele é dono daquele território. Então ele é dono do feudo ali, ele não é dono do domicílio inteiro, ele não é dono do reino inteiro, mas aquele pedacinho pertence a ele. A gente poderia até associar como se fosse um domicílio em pequena escala. No domicílio, o planeta tem total liberdade para expressar o que ele representa, né? Por exemplo, se o Saturno estivesse no domicílio dele, ele expressaria com muita facilidade a estrutura, a firmeza, a rigidez, a capacidade de gerar coisas sólidas, tal. E aí ele funcionaria dessa maneira. Mas o Saturno passando por Touro, né, nesse exemplo, ele vai corresponder a um domínio da Vênus, né, que é a dona do território, mas naquele pedacinho ele tem uma certa importância. Então o Saturno ele vai ganhar uma evidência pequena ali naquele pedaço. Ele pode até colorir um pouquinho a expressão do Saturno em Touro com a característica mais saturnina e menos venusiana, né? E já as faces, elas não são assim tão marcantes, né? Elas são das dignidades essenciais as menos importantes, e elas vão servir mesmo para você para apoiar ou não, né, um planeta em termos da dignidade maior dele ou não, né? Então ela não tira poder do planeta, não é uma debilidade, mas em termos práticos ela não é tão utilizada para aumentar característica, tal. Ela é muito sutil, tá? O que a gente tem nos estudos das dignidades, que eu acho que não é muito claro, é que cada uma delas atribui uma relativa pontuação para um planeta que está digno, né, em uma delas. Então, em termos de importância, o que a gente tem? O domicílio é mais importante, a exaltação vem a seguir, a triplicidade vem a seguir, o termo e a face. Então, nessa sequência de peso, a face é a última, então ela não tem uma relevância muito grande. Ela vai dar um colorido muito pequeno
dentro das características do planeta, que é um pouco diferente do termo, porque o termo ele é até usado em técnicas preditivas. Por exemplo, nas direções primárias, quando a gente faz a direção do ascendente por termo, toda vez que o ascendente passa de um termo para o outro, ele vai mudando uma tônica de expressão da pessoa. É como se houvesse uma mudança de fase, de vida, de interesses da pessoa, tá? E ainda dos termos, né, uma outra utilização é para trabalhar em torno de características físicas mesmo, né, avaliação de características físicas de pessoas, de coisas, né, de situações, até que envolvem assuntos físicos, tal. Os termos, eles, pela regência do planeta, né, pela correspondência ao planeta do termo, a gente consegue identificar isso. E as faces, bem pouquinho é importante, elas não têm um peso muito marcante, tá? Os termos, para quem estuda astrologia, buscar aí a referência dos termos, vão encontrar algumas atribuições de regências diferentes. Tá? Tem as egípcias, tem a do Ptolomeu, que foi desenvolvida depois pelo William Lilly, tem essa moderna que todo mundo usa, que é associando os regentes dos signos da mesma triplicidade. Então, tem algumas formas diferentes. Esse é um tema que, para quem quer estudar astrologia, é legal se aprofundar um pouquinho mais, para avaliar qual que vai atender mais a sua necessidade, ao seu tipo de abordagem, tá bom? O Orlando Franco Ribeiro perguntou assim: a astrologia védica tropical ou ocidental ou a chinesa, em qual acreditar? É assim, Orlando, na verdade, você não precisa acreditar em nenhuma, né? Porque a astrologia, ela não professa crença, ela não exige que você acredite que ela funcione. E aí a diferença das três é que elas têm abordagem e técnicas um pouquinho diferentes. Então as três funcionam, mas dentro do que elas utilizam como simbologia, dentro do critério que elas usam para trabalhar, tá? Pensa na astrologia mais ou menos como um conjunto de regras que estão associadas a determinadas situações. Então, você está fazendo uma análise e uma interpretação, tá? É um conjunto de símbolos, ok? Então, qualquer conjunto de símbolos que eu atribua um certo valor e que ele for criterioso, né, para mostrar o mesmo resultado em vários momentos, ele pode ter aí uma certa veracidade. Então, as três funcionam, mesmo tendo abordagens um pouquinho diferentes. Eu não diria que elas se contradizem. A Nádia Vieira fez uma pergunta interessante também. Oi, Ana, se estamos na era de peixes, por que Áries é quem inicia o ciclo do zodíaco? Por que não é o signo de peixes que estaria iniciando o ciclo dos signos do zodíaco? Estou adorando os vídeos, assisto todos os dias aqui na Holanda. Legal aí, Nádia, obrigada. Muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos. Bom, é assim, Nádia, o movimento das eras, ele é determinado pela precessão dos equinócios, que é o movimento do eixo da Terra, que é diferente do início do ano, que é determinado pelo cruzamento da eclíptica com o equador celeste, tá? Então, não tem essa ligação dentro da astrologia. Astronomicamente, você vai achar algumas defesas, sim, nesse sentido, tá? Porque para a astronomia, o que vale são as constelações. Só que na astrologia ocidental, tropical, né? A astrologia, que eu até falei já no primeiro vídeo sobre perguntas e respostas, o zodíaco, ele tem um fundamento que é totalmente ligado às estações do ano. Então, é quando cruza o equador celeste com a eclíptica, determina o signo de Áries. As correspondências de Áries, associadas ao Marte, que rege o Áries, a classificação de sect dele de diurno, ao gênero dele masculino, que vão determinando aí as características do signo. A gente não associa astrologicamente as eras com o início do ano astrológico, porque não há mais essa ligação de constelação com signos, que foi o que eu já falei lá no primeiro vídeo, tá bom? O Aristóteles Santos é a última, tá, gente? Depois a gente vai fazer as outras, tem muitas ainda no outro vídeo, que a gente já tá com um vídeo longo aqui. O Aristóteles perguntou assim, Aristóteles dos Santos, né? Ana, seria interessante primeiro olhar para o céu? Eu acho interessante, Aristóteles, mas a gente tem que ter assim, uns parâmetros, né? Primeiro, saber que quando você olha para o céu, você está observando constelação e não é a mesma coisa que signo. Porque, por exemplo, se você observar a posição da Lua num determinado momento, pelas efemérides astronômicas ali, você vai vê-la posicionada em uma constelação. Quando você olha no zodíaco tropical, considerando a astrologia, você vai vê-la posicionada em um signo e tem uma diferença em graus grande. Ela vai estar
em outro signo que não corresponde ao mesmo nome da constelação. Já expliquei isso no primeiro vídeo, que acontece devido ao movimento da precessão, então os signos não coincidem mais com as constelações dos mesmos nomes, ok? Mas é muito bacana você olhar para o céu para você entender muita coisa. Por exemplo, no movimento diário, no movimento primário, que a gente chama, a gente observa que todos os planetas nascem no horizonte e se põem no mesmo modelo que o Sol, da mesma forma que o Sol. Nascem no leste e se põem no oeste, né? Por exemplo, a Vênus e o Mercúrio, que são planetas que estão sempre muito próximos ao Sol, eles não são visíveis ao longo da noite, no meio da noite, por exemplo. Eles só serão visíveis bem no comecinho da manhã, um pouquinho antes do Sol nascer, né? Ou eles podem ser visíveis um pouco depois do Sol se pôr, tá? Que ainda aí o Sol se põe, você vê ali no céu à noite a Vênus, o Mercúrio, então eles nunca serão visíveis a olhos nus no meio da noite, por exemplo, tá? Ou mesmo qualquer outro planeta que você saiba, por exemplo, que está em conjunção com a Lua. Então, no momento que ele está, por exemplo, a gente tem o Júpiter, que brilha bastante, que está passando no signo de Escorpião. No signo de Escorpião, se vocês olharem constelação, ela consta como Libra, tá? Então, quando a Lua passa por Escorpião, ali próximo, nos graus próximos ao Júpiter, é só você olhar no céu à noite que você vai observar a Lua e um planeta ali do lado brilhando, e você sabe que aquele planeta é o Júpiter. Eu acho muito bacana, assim, olhar para o céu. Até a Solange fez uma pergunta complementar, né, Solange? Se olhando o céu é possível observar as quadraturas, tal. Bom, aí você precisaria ter um mapa do céu um pouco mais elaborado, né? E também ter um conhecimento mesmo da localização dos planetas e tudo mais. Mas às vezes isso não é possível só com uma observação pura do céu. Por exemplo, tem planetas que não são visíveis ao longo da noite, tem planetas que ficam invisíveis quando eles estão muito próximos do Sol, estão combustos, eles não são vistos no céu, mas eles estão em conjunção com o Sol, você não vai ver. Eles podem estar até em quadratura com outro planeta e você não vai conseguir ver, né? Porque eles não são visíveis a olhos nus, né? Tá? Então, eu acho bacana olhar para o céu. O mapa natal, o mapa astrológico, ele não é um retrato fidedigno do céu que a gente observa, porque, como eu falei para vocês, a gente está observando no céu constelações, né? E na astrologia a gente trabalha com signos. A gente diz comumente que o mapa natal é um retrato do céu no momento do seu nascimento, mas não é exatamente isso, tá bom? Bom, pessoal, então já estamos aqui com muito tempo de vídeo e aí a gente vai continuar. Ainda tem muitas perguntas que vocês me mandaram nos comentários do primeiro vídeo e aí eu vou complementando, vou colocando aqui nos próximos temas, nos próximos vídeos, tá bom? Eu deixo um abraço para vocês, continuem mandando aí perguntas, tá bom? E um beijão, até o nosso próximo vídeo, até mais!